Isso, viu, Pitoli? Durante um ato com apoiadores em Balneário Camboriú, Santa Catarina, no último sábado, o ex-presidente Jair Bolsonaro expulsou alguns políticos que estavam ao seu lado no palanque. Na ocasião, o ex-chefe do Executivo brasileiro afirmou que o espaço estava muito cheio e que os apoiadores não conseguiam enxergar quem estava em cima do palco. A gente tem um trecho desse momento, vamos acompanhar. Eu peço que o pessoal do palanque, está muita gente no palanque, o pessoal não consegue ver a gente aqui. Eu peço, por favor, que fique aqui sendo o governador, o prefeito, o senador, o resto, Peru, pode descer, Peru, pode descer. Pode descer, tá na mão dele. Dá exemplo, pode descer. Vamos descer todo mundo aqui. Que é candidato a qualquer coisa desse, não é comício político. A gente vai fazer aqui. A gente vai fazer no futuro aqui. Eu peço, por favor, a não ser o deputado federal fica, quem não tem mandato, até segurança meu, pode descer. Secretário Jorginho pode descer também. Bom, como a gente acompanhou aí nas imagens, no palco o ex-presidente pediu que ficasse apenas o governador do estado, Jorginho Melo, o senador Jorge Seife e também o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. A gente também tem imagens, Pitoli, da multidão que Bolsonaro arrastou durante esse evento. Durante o discurso, Bolsonaro também agradeceu aos apoiadores e disse que não irá desistir do Brasil. O ex-presidente está impedido de concorrer a cargos políticos por 8 anos. O ex-chefe do executivo foi a Balneário Camboriú para passar o feriado de Páscoa. Antes do ato, reuniu-se com Jorginho Melo, Jorge Seife e Fabrício Oliveira. Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente, anunciou a sua pré-candidatura a vereador do município também. Ele se filiou ao PL na última terça-feira e afirma ter escolhido o estado pela honestidade dos moradores. Corretíssimo, Bolsonaro. E veja, hein, a nobreza do cara. Ele poderia falar, ó, fica o Jorginho, Jorge Seife, o Fabrício e o meu filho que é candidato. Ele poderia. Qual o problema? Não é? A nobreza, a grandeza do cidadão. Olha, quem vai ficar? Vai ficar Jorginho Melo, governador, o senador do estado, Jorge Seife, e o Fabrício, prefeito da cidade onde ele está. As autoridades. As autoridades ficaram, as autoridades desceram. Ó, amigo, você desce, obrigado. Não vai ficar papagaio de pirata, querendo aparecer na foto, tá atrapalhando aqui. E ele poderia, por que não? Quero meu filho aqui também. A grandeza do Bolsonaro. Agora, e o Lula, hein? E o Lula? É praia privada, é praia da Marinha, praia não sei de quem. Lula encararia uma dessa aí, Olavo? Me lembrou, Pitoli, você foi muito preciso, né? Aliás, antes de falar sobre público, perdoa. Amigo ouvinte, você pode fazer cara de nojinho quando se fala de Bolsonaro, mas é a grande liderança da direita brasileira, dos valores da honestidade. Se você não faz, você pode até conhecer alguém que fala, Bolsonaro e tal. É a grande liderança popular brasileira dos valores de direita, dos valores da família. E onde é possível, como é possível afirmar isso? Não com história, mas com fatos. Com fatos, olha essa multidão que acompanha Bolsonaro. Amigo ouvinte, você viu a multidão que acompanhou a visita de Macron lá em Brasília? Só tinha os dragões independentes, não tinha ninguém, estava vazio. Eu tô dentro que tem algum conluio com locador de Kombi. Não é possível, porque os eventos do PT lá no sábado, final de semana passado, com 2 Kombis já dava. Agora Macron em Brasília não lotou uma Kombi. Eu não estou falando de busão, né, de micro-ônibus. Eu acho que tem algum conluio com o locador de Kombi, Olavo. Exato, o Pitoli, esses locadores de Kombi podem ser de direita, né? Não estão levando a Kombi lá, eventualmente. Mas é uma coisa importante, amigo ouvinte. Essa liderança da direita brasileira está vivendo um processo de perseguição a olhos vistos. Quem quiser enxergar baleia, móveis, julgamentos, negativa de passaporte para uma viagem ao exterior, é uma perseguição política clara de um judiciário de uma cúpula do judiciário, porque a primeira instância, a segunda instância são fantásticos, né? Eu estou tirando essa cúpula da segunda instância, de uma instância do judiciário que há muito tempo deixou de ser justiça. Melão, e aí?
com relação a essa exposição do Bolsonaro, arrastando multidões, a decisão de manter no palco somente as autoridades que ali precisavam estar, enfim. Eu acho que Lula passa muito longe disso, haja vista o ocorrido num evento da esquerda, onde ele decidiu não ir, Nelão. Olha, para o Lula já é difícil juntar gente, ficou bem claro isso. A última manifestação que eles tentaram juntar para contrapor a outra manifestação que tinha sido feita pela direita, organizada ali a pedido do Bolsonaro, tudo, já deu para ver que eles não têm, acabou-se há muito tempo, sem sindicato, sem mortadela, sem uma organização prévia, uma mobilização feita ali aos modos antigos que eles sempre fizeram. Não existe público lulista que está lá ou que vá lá por amor ao Lula, a figura do Lula, é muita pouca gente, essa que é a grande verdade. O grande grosso do eleitorado dele, eu já ressaltei aqui diversas vezes, se você vê até em pesquisas, é um eleitorado que quer ver picanha e cerveja. É um eleitorado que depende ainda e muito pela sua situação, das benesses do Estado, de programas de assistencialismo, que quer ver a economia melhorando para que ele tenha algumas condições a mais, que ainda tinha alguma lembrança daquele período de bonança que o Brasil teve, né, que o Lula, na época, era presidente, mas que não sabe associar que era um período de bonança da economia em geral, mundial, e que, na verdade, o Lula aproveitou em muito mal aquele momento. Era um momento que o Brasil podia ter disparado, crescido muito mais, feito as reformas estruturais, não fez. Depois pagou-se o preço, né? Toda a conta chega, né? Você vai lá se lambuzar, banquete, uma hora a conta do banquete vem. Estourou, e a turma viu lá o desemprego, acabou caindo muito mais essa bomba para Dilma Rousseff do que para ele. E aí ficou essa lembrança do passado para muitos aí que sofreram em virtude das últimas situações, pandemia, guerras, uma série de coisas que geraram no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Diminuiu ali, teve inflação, poder de compra. Eu ainda acho que o governo agiu muito bem para a equipe econômica, Paulo Guedes, Banco Central, agiram muito bem diante da situação que enfrentaram, mas ficou aquela lembrança de, ai meu Deus, eu quero a picanha e a cerveja, na época do Lula eu tinha isso, tinha aquilo, e agora, num período diferente, essas pessoas estão vendo, né, que não existe milagre, né, não existe Lula. Ao contrário, né? Lula teve muita sorte daquela vez, essa que é a verdade, e agora não tem a mesma sorte. E aí, por um lado, né, vai se desgastando essa imagem dele, as pesquisas de opinião vão mostrando, e vai caindo essa popularidade dele, que eu não diria nem que é popularidade, eu diria que é um voto muito pragmático de uma lembrança que a pessoa tinha de uma época que não vai voltar mais e que nem o Lula é o personagem ideal para essa bonança que eles estão sonhando. Porque o que ele faz em termos econômicos é uma aberração. Ele teve muita sorte da última vez. Então não vai juntar gente nunca, ao contrário. Depois de todas as revelações, de escândalos de corrupção, de todas as mentiras que ele contou durante anos para muitos brasileiros, é perigoso ele juntar gente ali para hostilizar ele, como tem sido as poucas vezes aí que ele se atreve a aparecer sem nenhum tipo de organização ou controle dos grupinhos organizados dele ali para proteger. O que ele vai tomar é hostilização, enfim. Lembrando que Lula só fala para um público controlado. O que significa isso? Vou dar só um exemplo. Ele lançou o novo PAC, ou PAC 2020 não sei o quê, ele lançou dentro do Teatro Municipal do Rio. Veja, ele lançou o novo Programa de Aceleração do Crescimento com o público controlado dentro do Teatro Municipal do Rio. Para mim isso basta para entender que Lula não encara um público que não seja sua claque, com a plaquinha aplausos, gritos de alegria. É só assim que funciona. Sai para a rua para ver o que pensa o povo.